Olá, queridos. Paz seja convosco. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem para nós uma palavra especial e sobrenatural para a nossa vida, para os nossos corações. Amém? O texto que eu gostaria de me utilizar para o embasamento dessa mensagem se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 22. Eu quero ler com os irmãos do verso de número 23 até o verso de número 27. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 22, dos versos 23 ao 27, diz o seguinte: Se houver moça virgem desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trarei ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem, no meio do campo, achar moça desposada, e a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não fará nada, ela não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta como seu próximo, ele tira a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Amém? Queridos, essa mensagem ela vai destacar dois grupos de pessoas e, consequentemente, dois tipos de comportamentos específicos. A Bíblia vai nos dizer que houve uma mulher que, sendo violada, sendo estuprada, mas eu vou me utilizar a expressão violada, sendo violada, estando ela na cidade, e ela não gritou. E o fato dela não ter gritado, mesmo ela estando na cidade, mesmo ela estando em um lugar onde ela poderia encontrar auxílio, porque acredita-se que na cidade existe uma grande circulação de pessoas, e ela não gritou, e ela não pediu por ajuda, a Bíblia diz que, por lei, ela é tida como culpada. Mas a Bíblia também vai mostrar, dentro do mesmo contexto, que se uma mulher estiver no campo, e ela estando no campo, ela for violada, mas ela gritar por ajuda, ela pedir por ajuda, mas não sendo ouvida, então essa mulher não será tida como culpada, porém será tida como inocente. E o único que vai morrer é o homem que a violou. Essa palavra ela tem uma verdade espiritual muito forte para mim e para você. Como diz a palavra de Deus em Romanos 15:4, tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E a palavra de Deus ela foi escrita para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. E muito embora estejamos tratando de uma lei específica para o povo judeu, para o povo de Israel, ela tem uma aplicabilidade pessoal e espiritual nas nossas vidas enquanto cristãos. E qual seria a aplicação pessoal para esse contexto? A Bíblia diz que a mulher não gritou, e por ela não ter gritado, ela foi tida como culpada e experimentou a morte. Mas dentro do outro contexto, a Bíblia diz que a mulher então gritou, mas não achando ajuda, ela foi violada e ela foi tida por inocente. Percebamos que o que faz uma mulher culpada ou a outra inocente ou vice-versa, dentro do contexto, é o fato dela ter gritado, dela não ter se calado. Isso é o que traz a culpa para aquela que não gritou e a inocência para aquela que gritou. Então o fato dela não ter se calado é o que traz a inocência diante de um fato que dentro do contexto é o mesmo. Ambas foram violadas, sendo que uma, sendo violada, não gritou por socorro, e a outra, sendo violada, ela gritou por socorro. Então fica claro para nós que o que traz a culpa ou a inocência dentro desse contexto é o fato dela não ter se calado,
diante da situação. E nós também precisamos aprender isso como verdade espiritual. O que nos faz inocentes diante das adversidades, das culpas, diante das violências, da violência moral e espiritual a qual nós temos sido acometidos ou que tem tentado sido imputada sobre as nossas vidas, é o fato de nós nos calarmos ou não nos calarmos. A Bíblia vai dizer para nós, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Hoje, queridos, nós podemos levantar a nossa voz e pedir ajuda e clamar por socorro, como a Bíblia assim vai advertir, que a mulher da cidade deveria ter feito, mas não fez, e a mulher do campo fez, mas não obteve socorro. O que nós estamos sendo encorajados por Deus é levantar a nossa voz, é gritar, é clamar, é pedir ajuda. E o que é interessante, querido, é que nós temos um socorro bem presente. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações. O que o Senhor está nos encorajando hoje é levantar a nossa voz, é clamar a um socorro bem presente. A Bíblia diz que aquela mulher no campo clamou, mas não obteve socorro. Mas se eu e você levantarmos a nossa voz e clamarmos ao Senhor, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que os seus ouvidos não estão agravados para que não possam nos ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa estendê-las em nosso favor. Então hoje nós estamos sendo encorajados por Deus, desafiados por Deus, a clamar, a levantar a nossa voz como um clamor, para que possamos pedir ao Senhor que venha cessar a violência moral, espiritual e intelectual contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa nação. Nós estamos desafiados a levantar a nossa voz como igreja em oração, em clamor. Eu quero ratificar o texto que o Senhor menciona, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele não diz, clama a mim, eu ficarei calado, clama a mim e os meus ouvidos estarão tapados. Ele diz, clama a mim e eu vou te responder. A pergunta é essa, nós temos nos levantado como intercessores para orar pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa família, pela igreja, pela nossa nação. É isso que o Senhor quer nos encorajar hoje, a nos levantarmos, a clamar como um clamor pela nossa geração, pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa. O apóstolo Paulo, queridos, escrevendo aos cristãos em Roma, no capítulo de número 12, versos 1 e verso 2, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está admoestando aos cristãos em Roma, ele está dizendo, não se conforme, a palavra não se conformar, não leve a forma, não entre na forma deste mundo, com este presente século. O que ele está nos encorajando é não estarmos conformados com tudo aquilo que nos tem sido imposto. E muitas vezes, queridos, nós entramos numa condição de conformação. Talvez como aquela mulher citada da cidade, estava sendo violada, mas ela não gritou, ela não clamou, talvez ela tenha se conformado. Ah, é assim, acabou. Não, não é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós levantemos a nossa voz como um clamor, como um pedido de socorro a Ele, e certamente Ele se levantará em nosso favor. Hoje nós estamos sendo encorajados por Deus a não nos conformarmos com as situações, com as adversidades, com as situações que nos têm sido impostas pelo inimigo, por este mundo, que tenazmente tem trabalhado em prol de uma inversão de valores. Temos acompanhado as mídias sociais, temos acompanhado as mídias, as grandes mídias da nossa nação, e elas têm trabalhado ferrenhamente, tenazmente para uma inversão de valores, e nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos levantar a nossa voz,
Nós precisamos levantar um clamor ao nosso Deus para que Ele se levante em nosso favor, em prol das nossas vidas, em prol da igreja, em prol da sua noiva, em prol das nossas famílias, em prol do Brasil. Que nós possamos entender que hoje nós precisamos nos levantar, sair da nossa zona de conforto, não nos conformarmos mais com o que tem sido colocado um imposto sobre as nossas vidas, essa violação moral, espiritual, intelectual até, que nós estamos sofrendo. Nós não podemos nos conformar com isso. Precisamos nos levantar e possamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E, querido, o que transforma, o que traz transformação é a palavra de Deus que nos tem renovado a mente, e a renovação da nossa mente tem vindo sobre as nossas vidas por intermédio da palavra de Deus. É ela que tem renovado a nossa mente, que tem trazido renovação para a nossa mente. É a palavra de Deus. E é ela que vai trazer renovação para a mente das pessoas que estão cauterizadas, que estão cegos de entendimento pelo príncipe deste século. Mas se eu e você não nos levantarmos, se eu e você não clamarmos, se eu e você não buscarmos ao Senhor, como vai mudar a situação? Como a situação vai mudar daqueles que estão cativos e aprisionados, cegos de entendimento? Mas que nós possamos nos levantar e levantar um clamor ao Senhor. E aí, quando nós fizermos isso, a Bíblia diz que nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós nos levantarmos, se nós levantarmos um clamor ao Senhor nosso Deus, certamente a boa, perfeita e agradável de Deus irá se instalar, irá se manifestar sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa casa, sobre a vida da nossa família e sobre a vida da nossa nação. Que nós possamos levantar um clamor, queridos, buscando ao Senhor, como intercessores, como igreja, como servos de Deus, como cristãos, que possamos levantar a nossa voz. A Bíblia vai dizer para nós no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14, a Bíblia diz o seguinte. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14, a Bíblia diz o seguinte: e se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, queridos, a resposta de Deus à oração de Salomão é: se o meu povo, se nós, se o povo dele, aqueles que recebem o seu nome, os cristãos, as miniaturas de Cristo, as réplicas de Cristo, se levantarem para orar, para clamar, para buscar, para se humilhar, aí então ele vai ouvir dos céus os nossos clamores, vai perdoar a nossa terra, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Que nós possamos nos levantar e clamar ao Senhor. Certamente Ele irá nos ouvir e irá vir com socorro, porque Ele é um socorro bem presente. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.